Então, começando a nossa aula de hoje. Boa noite mais uma vez. Estão vendo a minha tela compartilhada? Sim. Aula 3? Ah, legal. Sim. Colocar no modo de leitura, fica mais fácil de perceber. Então, hoje vamos fazer só uma aula muito breve. Talvez a gente consiga avançar um pouco mais e ir até a aula que eu chamei de aula 4. Então, na aula de ontem, nós fizemos uma discussão sobre o princípio de superposição. Então, hoje vamos começar as aplicações desse princípio. O princípio de superposição, só relembrando o que vimos ontem, é que o campo resultante, nós vamos escrever como uma somatória de todos os campos existentes num dado ponto. Então, a soma dos campos elétricos será o campo resultante. O mesmo vale para as forças. As forças elétricas, a força resultante é sempre uma somatória de todas as forças existentes sobre um dado corpo. E esses dois princípios, eles são consistentes. Quer dizer, a força vai ser a carga elétrica colocada no campo elétrico resultante. Então, sobre essa carga QI, existirá uma força elétrica resultante FI. Certo? Então, a força vai ser a carga vezes o campo. Esse campo é o campo elétrico criado por outra carga, que é a carga fonte, ou um conjunto de cargas. Então, esse campo é o campo resultante, certo? Que é o que está escrito aqui em cima. É o campo resultante, é a somatória de todos os campos presentes naquele ponto, na posição R. A carga elétrica colocada nesse campo, nessa posição, ela sentirá uma força elétrica, que é aquela força de Coulomb, da lei de Coulomb. Tá ok? Então, esse princípio é o chamado princípio da superposição, que é o que nós vamos começar a abordar agora, faz parte daquela lista 1, que eu coloquei para vocês. Então, nós vamos, para discutir esse princípio, vamos pegar um caso mais simples, que é um dipolo. Então, vamos considerar um dipolo, são duas cargas elétricas. Vamos considerar que elas têm o mesmo módulo, então o mesmo valor, de 12 nanocoulomb, uma carga positiva e a outra carga negativa, certo? Então, uma de 12 nanocoulomb e a outra menos 12 nanocoulomb. Lembrando que o nano, esse Nzinho, quer dizer 10 na menos 9. Tá ok? Então, vou considerar uma carga Q1 e uma carga Q2. Vamos colocá-las sobre um eixo X. A carga Q1 aqui eu estou colocando com uma bolinha vermelha e a carga Q2 essa bolinha azul. Colocadas as duas sobre o eixo X. O eixo Y, então, é perpendicular e a carga Q1 eu coloco na origem do sistema de coordenadas. E a carga Q2 eu coloco a 0,1 metros da carga Q1. Então, aqui a 10 centímetros uma carga da outra. Então, a distância entre elas é 10 centímetros, que equivale a 0,1 metros. E o ponto A, que é onde vou calcular o campo elétrico resultante, eu vou colocar o ponto A 4 centímetros da carga Q2 e 6 centímetros da carga Q1. Então, veja que o ponto A não está exatamente no meio, entre as duas cargas. Certo? Vai estar a 6 centímetros de uma e a 4 centímetros da outra. E vamos determinar o campo elétrico no ponto A. Certo? Qual é o campo elétrico resultante? Então, o que a gente faz? A carga Q1, como vimos ontem, gera um campo, a carga Q1 é positiva, campo divergente. Então, no ponto A, terá um campo elétrico divergente E1. A carga Q2 é negativa. Então, o campo elétrico da carga negativa é convergente. Então, no ponto A, existirá um campo elétrico convergente, então estará no sentido positivo de X. Então, veja que aqui nós temos dois vetores, um vermelho e outro azul. O vermelho é o campo elétrico associado à carga 1. Esse vetor azul é o campo elétrico associado à carga 2, a Q2. Então, no ponto A, nós temos dois vetores, certo?
o E1 e o E2, dois campos. O que diz o princípio de superposição? O campo resultante no ponto A vai ser a soma dos dois campos, certo? É a soma de todos os campos presentes naquele ponto. Nós só temos dois. Então, por isso, vamos somar os dois campos. A soma dos dois é uma soma vetorial. Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nós vamos somar os módulos. Para isso, vamos calcular o módulo do E1. O que diz o módulo do E1? A constante 1 sobre 4πε0 vezes a carga 1 sobre a distância 1 ao quadrado. Lembrando que essa distância R1 é a distância da carga até o ponto, que é o ponto A. O campo 2, o módulo do campo 2, vai ser 1 sobre 4πε0, que é essa constante, a carga Q2, o módulo da carga Q2, sobre a distância R2, que é a distância da carga Q2 até o ponto A, que é onde nós estamos calculando o campo. Então, essas são as expressões para o cálculo do módulo dos campos elétricos, produzido pela carga 1 e a carga 2. Tá? Lembrando que na expressão do campo elétrico, no cálculo, o que entra aqui é módulo da carga. Vamos substituir os valores. Essa constante 1 sobre 4πε0 vai dar 9,10 newton metro quadrado por coulomb quadrado. A carga Q1, o módulo, é de 12 nanocoulomb. A distância R1 ao quadrado, a distância R1, 6 centímetros. Só que o sistema de unidades estão usando o sistema no SI. Então, estamos passando a distância para metros. Aparece aqui um 10 na menos 2 metros. E tudo elevado ao quadrado, esse R1 ao quadrado. Fazendo essa continha, nós vamos achar o E1 igual a 3,10⁴ newton por coulomb, certo? O E2, nós vamos fazer a mesma coisa, faz a mesma continha. A constante aqui é a mesma, 1 sobre 4πε0. O valor da carga Q2, o módulo, é 12, 10 a menos 9, e a distância, 4 centímetros. Então, 4, 10 menos 2 metros, certo? Sistema de unidades, nós estamos usando o sistema internacional. Então, aqui a expressão da constante é newton metro quadrado por coulomb quadrado, a carga em coulomb e a distância, então, em metros. E o E2 deu 6,75, 10⁴ newton por coulomb. Então, esses são os módulos dos campos elétricos no ponto A partir dessas cargas. Qual é o campo elétrico resultante? Nós vamos usar a soma vetorial. Vetores de mesma direção e mesmo sentido somam seus módulos, que é o princípio da superposição. Somando os módulos, o campo resultante no ponto A, que aqui eu chamei de EA, vai dar 9,75, 10⁴ newton por coulomb, que é somar 6,75 mais 3. 6,75, 10⁴, mais 3, 10⁴, dá 9,75, 10⁴ newton por coulomb. Então, esse aqui é o campo resultante do ponto A, certo? Isso é o módulo. Que aí eu vou expressar aqui esse vetor, em preto, o vetor resultante no ponto A, produzido por esse dipolo. Se formos expressar o campo elétrico em termos na parte vetorial, o que nós vamos fazer? O nosso vetor campo elétrico EA vai ser o módulo EA na direção do versor I. Aí nós estamos usando aqui os versores ou vetores unitários no sistema cartesiano, são os versores cartesianos. Então, na direção X, tem o versor I. Na direção Y, que é essa direção perpendicular, define-se o versor J. O campo EA está na direção X. Então, esse vetor nós expressamos como uma componente I. Então, o vetor EA vai ser módulo EA, direção do versor I. Colocando esse I chapéu, nós estamos expressando que esse vetor EA está na direção X positiva, certo? Que aparece sempre positivo de I. Então, esse aqui é o vetor resultante da nossa continha do cálculo de campo elétrico resultante do ponto A, aplicando o princípio de superposição. Então, o campo elétrico no ponto A, produzido por esse dipolo, quando o dipolo está separado
pela distância de 10 centímetros, o valor do campo, ou o campo elétrico resultante, é dado por essa expressão. 9,75 10 na quarta, Newton por Coulomb, que é a unidade, e o versor I. Se vocês esquecerem de colocar a direção, o versor I, e colocarem aqui o EA vetor, vocês estarão cometendo um erro. Certo? O erro será dizer que o vetor é igual a um escalar. Isso está errado. Aqui nessa expressão, o EA não tem flechinha em cima, então isso aqui é um escalar. Do lado direito tem um número, que é escalar. Então, escalar é igual a escalar. Aqui tem um EA com a flechinha, é vetor. É igual um número e o versor, que dá o caráter vetorial do lado direito da igualdade. Certo? Então, esse comentário aqui é fundamental para vocês jamais errarem essa questão. Que um vetor tem que ser igual a um vetor. Um escalar igual a um escalar. Certo? E nessa representação matemática, nós estamos dizendo isso, que o vetor é igual a um vetor. O caráter vetorial é dado pelo versor I. Tá ok? Então, aqui é uma aplicação bastante simples para vocês verem como que se usa o princípio de superposição. Vamos tentar fazer a mesma coisa agora num outro ponto. No ponto B. Veja que o ponto B agora está colocado à esquerda da carga 1. O ponto A estava entre as duas cargas, mas não no meio. Estava nesse ponto, onde nós calculamos. No ponto B, esse ponto é definido como a 4 centímetros da carga 1. Como que fica o campo E1 e o campo E2? O campo produzido pela carga 1 no ponto B é um campo divergente, então ele vai estar nessa direção x e sentido negativo de x. O E2 é convergente, então ele vai estar na direção x, sentido positivo de x. Então veja que no ponto B, os vetores agora têm sentidos diferentes. Mesma direção e sentidos diferentes. No caso anterior, nós tínhamos a mesma direção e o mesmo sentido, os dois vetores, certo? Agora, no ponto B, tem mesma direção e sentidos opostos. O E2 está na direção positiva de x, o E1 na direção negativa de x. E quanto aos módulos? Vamos fazer a mesma conta, né? Usando a mesma expressão do campo. Essa é a equação do campo elétrico. A constante vezes o módulo da carga 1 sobre a distância ao quadrado. Qual é a distância da carga 1 até o ponto B? 4 centímetros. Então, aqui vai aparecer 4, 10 menos 2 metros ao quadrado. O resultado é 6,35, 10 na quarta, Newton por Coulomb. O E2, vamos aplicar a equação do campo, que é a constante, 1 sobre 4πy0, Q2 sobre R2 ao quadrado. Quem é o R2? É a distância da carga 2 até o ponto B. Quanto vale essa distância? A carga 2 está a 4 centímetros de A, 6 centímetros, então 10 centímetros até o Q1, mais 4, 14. 14 centímetros é a distância de Q1 até o ponto B. Então, aqui aparece 14, 10 menos 2 metros. O resultado, 0,55, 10 na quarta. E o E1, 6,75. Então, esses que são os módulos dos campos elétricos no ponto B, produzido por esse dipolo. Qual é o campo resultante no ponto B? Se tem os vetores têm a mesma direção em sentidos contrários, nós vamos subtrair os valores desses módulos. Então, vai ser o maior, esse 6,75, menos o 0,55. Quanto que vai dar isso? Veja, vai dar aqui se nós fizermos aqui o E1 mais o E2, isso aqui é a expressão vetorial. O EB vai dar menos 6,75 e que o vetor EB é o módulo 6,75, sentido menos I, mais o vetor E2, que é 0,55, 10 na quarta, Newton por Coulomb, mais I, que é esse vetor azul aqui, está em mais I. Quando a gente soma, vai aparecer o sinal negativo menos I.
Então, o vetor resultante estará no sentido menos I, certo? Ou seja, vai ter um vetor resultante aqui, um EB, esse vetorzinho vermelho, é o resultante de E1 e E2. Então, no ponto B, só tem um campo, que é o EB, produzido por esse dipolo. No ponto A, tem apenas um campo resultante, produzido pelo dipolo, que nós calculamos anteriormente, aplicando sempre o princípio de superposição. Tá ok? E agora no ponto C. Veja que o ponto C eu coloquei agora aqui em cima, no plano. Certo? O ponto A estava no eixo X, o ponto B no eixo X, e agora o ponto C está no plano XY. Qual é o resultante no ponto C? A carga 2, que é negativa, o campo é convergente. Então, naquele ponto C, vai ter um vetor convergente. Certo? São os vetores sempre radiais. A carga Q1 produz um campo divergente. Então, naquele ponto C, vai ter um vetor divergente. Então, o E1, aquele vetorzinho vermelho, é produzido pela carga Q1 naquele ponto. O E2, esse vetor azul, é o campo da carga Q2 no ponto C. Então, nós temos essa configuração vetorial agora. Qual é a resultante? Regra do paralelogramo. Fecha o paralelogramo, a resultante vai dar o EC. Então, esse vetor é o resultante no ponto C. Vamos aplicar o princípio de superposição, que é o campo elétrico no ponto C é a soma dos dois campos. Então, veja que esse princípio nós aplicamos nos três casos, no ponto A, no ponto B e agora no ponto C. O mesmo princípio, é a soma vetorial. Só que no ponto A, a configuração dos campos tinha uma configuração, os dois campos estavam na direção X positivo. No ponto B, foi outra configuração, os vetores aqui terão sentidos contrários. E no ponto C, será outra configuração, certo? E o princípio que nós vamos utilizar é o mesmo, é a soma dos dois vetores. Por que dois? Porque só temos dois campos. Por que dois campos? Só tem duas cargas. Isso é um dipolo. Como é que calculamos os módulos? Vamos aplicar a nossa equação que usamos nos casos anteriores. O campo elétrico é a constante 1 sobre 4πε0, o módulo da carga sobre a distância. Quem é essa distância agora? É da carga 1 até o ponto C. Isso aqui agora é o R1. É da carga 1 até o ponto C. Porque nós estamos considerando agora o ponto C. É lá que nós queremos calcular o campo do E1. O E2 é a mesma coisa. Agora vai ser da carga 2 até o ponto C. Isso agora vai ser o R2. Quanto que vale essa distância? Aqui vai dar 13 centímetros e de Q2 até C, 13 centímetros. Certo? Isso aqui, porque no problema, estão considerando que isso aqui é um triângulo isósceles. Então, esses lados que são iguais. Portanto, os módulos serão iguais. Se as distâncias R1 e R2 são iguais, os módulos das cargas são iguais, e essa constante é a mesma, então os módulos serão iguais. Certo? E o valor dessa continha vai dar 0,6410⁴ Newton por Coulomb. Veja que aqui aparece 13, 10 a menos 2 ao quadrado. E porque eu passei para metro. Esse aqui é 13 centímetros, e passa para metro, vai dar 13, 10, aparece 10 a menos 2. Qual é o campo elétrico resultante no ponto C? Vamos à regra, então, aqui a partir da lei dos cossenos. O módulo do E1 ao quadrado, mais módulo do E2 ao quadrado, mais duas vezes o módulo do E1, módulo do E2, cosseno do ângulo entre os dois vetores, que eu chamei ângulo φ. Então, cosseno de φ. Temos que determinar esse ângulo φ, para poder calcular isso, porque o módulo do E1 e o módulo do E2, nós já temos. Precisamos calcular o cosseno de φ. Então, vamos determinar esse φ. Aí vamos usar uma relação geométrica e perceber que esse φ, esse ângulo φ, é igual a 2 vezes o ângulo θ. Θ é esse ângulo interno do triângulo isósceles. Aquele ângulo φ será 2 vezes esse ângulo θ. Usando, então, essa relação, chegamos que o cosseno de θ
é 5, que é esse cateto aqui, cateto adjacente ao ângulo, sobre 13, que é a hipotenusa. Relação do cosseno num triângulo retângulo. Então, cosseno de θ é 5 sobre 13, o θ vai ser o arco cujo cosseno é igual a 5 sobre 13. Então, esse ângulo vai dar 67,38 graus. Θ igual a 67,38, o φ será 2 vezes esse ângulo, dá 134,76. Tendo esse ângulo de φ, calculamos o cosseno. Cosseno vai aparecer aqui, cosseno de 134,76 graus. Fazendo essa conta, vamos achar 0,4910⁴ Newton por Coulomb. Então, esse é o módulo desse vetor resultante. Como que nós vamos escrever agora o vetor resultante? Esse vetor, módulo, que é esse valor aqui, direção I, porque isso vai estar exatamente paralelo ao eixo X. E positivo de X. Veja que está apontando para a direita. Certo? Então, é assim que se calcula campo resultante aplicando o princípio de superposição numa distribuição discreta de cargas. Aqui tem uma carga e outra carga. Tá ok? Dúvidas até aqui? Professor, esse campo aí nos pontos C, coincide do vetor ele ser paralelo ao eixo X. Mas Sim. se por acaso ele não fosse, esse desenvolvimento seria o mesmo? Seria o mesmo, só que aí você teria que colocar as componentes. Se ele tivesse uma certa inclinação, você tem que colocar a componente, uma parte que vai estar em I e outra parte vai estar em J. Em J. Porque Aí aqui eu você está no plano. calculo o E1I e o E1J. Isso, O e E2I o E2I e e o E2J. E aí soma tudo em I e tudo em J. E você vai ter as duas componentes. Nesse caso, tanto o E1I como o E1J, eles se anulam porque um vai para cima e o outro vai para baixo, né? O módulo é o mesmo, só que o sentido é oposto. Oposto. Então, as componentes J do E1 na direção Y se cancelam com a componente J do E2. E sobra as componentes somente da direção I. Mas se a carga já tivesse um valor diferente, que é um e que é 2 tivesse valor diferente, aí ela anularia, né? Exato, aí não anularia. Não anularia, exatamente. Não, se beleza. nós colocássemos aqui o Q1 valendo 12 e o Q2 valendo 24, por exemplo. Bom, aí você vai ter um que é o dobro do outro. Então, vai ter uma diferença, isso aqui já não se anula. Nessa direção Y, as componentes não irão se anular. Vai ter uma componente E2, que vai ser maior, vai ter uma componente aqui para baixo, em menos J. Certo. E o vetor resultante vai ter a componente em J. Aqui vai aparecer, naturalmente, uma componente em J. Em menos J. Pelo menos eu não me recordo de resolver problemas assim de campo usando essa expressão da raiz ali para calcular o módulo de EC. Então, assim, eu achei um pouco estranho, porque se eu decompor em J, né, aí na direção do I eu já ia calcular o cosseno para saber. Então, mas depois, se você quiser calcular... diferente. Não, é algo... vai dar a mesma coisa, o meu resultado vai ser o mesmo. Mas se você calcular o I e J, você vai ter duas componentes, uma em I e outra em J. Certo? Vai ter uma parte em I e uma parte em J. Qual é o módulo do vetor da resultante? Como é que se calcula o módulo de uma resultante? Você vai ter a parte em I e a parte em J. Ok. Você faz o quadrado da I mais o quadrado da J e extrai a raiz. Exato, né? Que é essa expressão aqui. Sim. Porque, é que não aparece a parte do cosseno do ângulo, não sei. É que o I, qual é o ângulo entre o I e o J? É de 90. Certo? Sim. Quanto vale o cosseno de 90? Vai dar 0. Por isso só fica a primeira parte ao quadrado e a segunda parte ao quadrado. Porque você decompôs nas componentes I e J. Aí, para facilitar a sua vida, porque aí você já, implicitamente, você vai ter que... Esse termo aqui vai dar 0, porque o cosseno vai dar 0. Porque o ângulo entre o I e o J é de 90. Então, isso vai dar 0.
E se fosse uma situação em que você não vai decompor em I e J, você quer levar tudo junto, você tem que saber qual é o ângulo entre esses dois vetores. É que você está fazendo, decompondo o E1 e decompondo o E2, na direção I e J. Então, no final, você vai ter apenas as componentes em I e componente em J. Sim. Então, você terá dois vetores perpendiculares. A resultante entre dois vetores perpendiculares será essa expressão para φ igual a 90. Agora, a expressão geral para a soma de dois vetores em qualquer ângulo é essa daqui. Ó. Essa aqui é a expressão geral. Você está somando dois vetores, formando um ângulo φ qualquer. Quando o ângulo φ for 90, aí cai no que você está fazendo. Que é válido, não é que não vale. Isso vale, é válido. Pode fazer assim. É que se você tiver uma situação em que o ângulo não é 90, aí você não sabe calcular. Percebe? Se você assim, ó, o E1 e o E2, vamos pegar a seguinte situação. Nós vamos pegar o vetor E1, o vetor E2, e vamos dar o ângulo entre os dois vetores. Certo? Que o ângulo vale 134 graus. Aí eu peço para você calcular o módulo do vetor resultante. Eu já dei esse ângulo φ. O que você vai ter que fazer? Aplicar essa equação. Essa expressão aqui, que é o módulo do vetor resultante. Ao invés de fazer isso diretamente, o que você, seguindo o que você está fazendo, você vai ter que decompor esses dois vetores em I e J e depois somar os módulos das componentes. E vai chegar no mesmo resultado. Eu acho que fazer a decomposição em I e J, pelo menos para mim, digamos assim, mais tranquilo do que eu tentar decorar essa fórmula aí do módulo. Isso aqui vem da lei dos cossenos. Se você pegar a lei dos cossenos, você chega nessa expressão para a resultante entre dois vetores. Então, da álgebra vetorial, você vai usar essa relação aqui, que é a relação geral. Para qualquer vetor formando quaisquer dois, veja que sempre dois vetores, é apenas aos pares. E formando um ângulo qualquer entre eles. E você calcula o módulo do vetor resultante, usando a lei dos cossenos, que é essa expressão aqui. Então, isso é um exercício de álgebra vetorial. Vem lá foi em GA, você vai aprender em geometria analítica a fazer isso daqui. Aí, quando você esqueceu essa parte aqui da geometria analítica, não quer usar, tal, o que você faz? Você começa a decompor em I e J e só usa dessa forma. Mas se colocar dois vetores no espaço quaisquer, e eu não localizo aqui x e y, põe dois vetores em qualquer direção, em qualquer sentido. E entre esses dois vetores tem um ângulo. Qual é o vetor resultante? E qual o módulo do vetor resultante? Aí você se você fornecer um módulo de E1 e E2 e o ângulo, sai pela fórmula ali da raiz, porque se você não localizar no sistema de coordenadas, aí você não tem como fazer isso. Aí não faz. Sim. Percebe? Isso não vai fazer. Então, essas são, assim, situações. Então, essa aqui é a expressão geral, né, para você calcular o módulo da resultante, que é exatamente a expressão que você está usando, só que você não está considerando esse terceiro termo aqui. Ó. Aí, esse terceiro termo, quando o φ for 90, então esse terceiro termo será nulo. Sim. Então, você está resolvendo um caso particular, não é o caso geral. Certo? Quando você faz isso, você está resolvendo somente para um caso particular. É quando os vetores têm 90 graus. Aí você coloca I e J. Obrigatoriamente, o I está no X e o J está no Y. Então, obrigatoriamente, eles têm 90 graus. Sim. Por isso que você cancela esse termo aqui. Aí, numa situação que não tenha 90 graus, como é que você resolve? Aí você não faz.
que geralmente o professor vai pedir isso. Porque o 90 graus é um caso particular. Se colocar 0 graus aqui, ó, cosseno de 0 vai dar 1. Certo? Então, se tem 2 vezes E1 vezes E2, aqui o E1 quadrado e 2, se vão, aqui o cosseno de 0 vai dar 1. Se for 180 graus, sentidos contrários, aí o ângulo entre os dois vetores é de 180. Seria esse caso aqui, ó. O ângulo entre os dois vetores, que é 180. É a situação. Aqui, o ângulo entre os dois vetores é de 0. E nessa situação aqui, o ângulo é φ. Entre os dois vetores. Aí, na expressão que a gente está aplicando aqui, nós estamos olhando para esse ângulo φ entre os dois vetores. Certo? Aí você está resolvendo. Não está errado. É que você está resolvendo sempre o caso assim, casos particulares, que simplifica a vida. Aí o que você tem que aprender? O caso mais geral possível, para resolver qualquer situação. Essa é a proposta. Entendi. Então, aqui você coloca os vetores, mesma direção e sentidos contrários. Nessa situação anterior, mesma direção e mesmo sentido. E depois a outra situação que você está resolvendo. São direções diferentes e são perpendiculares. Aí você resolve. Agora eu coloco direções diferentes e não perpendiculares. Você já não resolve. Quer dizer, não resolvia. A partir de agora você resolve. Certo? Aí você vai resolver qualquer situação. Aí por que tem que fazer assim? Vamos lá. O campo elétrico que a gente viu, ó, essa carga, nessa bolinha vermelha, que eu estou simbolizando a carga positiva, é um campo divergente. Então tem infinitas linhas a partir da carga elétrica, preenchendo todo o espaço. Essa bolinha azul, que é a carga negativa, está produzindo aqui um campo elétrico, em torno dela tem um campo elétrico convergente, preenchendo todo o espaço. Então, em todos os pontos desse plano, você vai ter configuração com 2 campos simultaneamente, apontando em direções diferentes. Aqui no ponto C, é essa a configuração. No ponto A, é aquela configuração anterior. No ponto B, mas em qualquer ponto desse espaço, desse plano, e do espaço, não é só do plano, é no espaço em torno das duas cargas. Você tem 2 campos simultaneamente em todos os pontos do espaço. E aí, qual é a direção e sentido? Dependendo do ponto, vai ter uma direção, vai ter um sentido. Do campo 1 e o campo 2. E você tem que calcular a resultante em todos os pontos do espaço. Aí você terá o campo elétrico em todos os pontos do espaço em torno das cargas elétricas. Do jeito que você estava fazendo antes dessa aula, você estava calculando somente no ponto A, no ponto B e no ponto C, considerando os 2 perpendiculares. E se colocar num ponto D, por exemplo, aqui, que aí você vai ter uma outra configuração de campo, tem que determinar os ângulos. Ali, o ângulo entre os dois vetores para calcular o resultante. Em cada ponto de espaço, tem um campo elétrico resultante. Porque em cada ponto de espaço tem 2 campos. Porque aqui tem 2 cargas. E os campos preenchem todo o espaço em torno das cargas. E cada uma das cargas produz um campo. Então, você tem infinitas linhas de campo preenchendo todo o espaço da carga menos Q2. E tem infinitas linhas de campo preenchendo todo o espaço que é consequência da carga Q1, da presença de Q1. Então, em todos os pontos do espaço, você tem simultaneamente 2 vetores. Aí tem que fazer a soma vetorial em todos os pontos do espaço, aplicando essa regrinha. Aí você terá o campo resultante em todos os pontos do espaço produzido por esse dipolo. Nós estamos calculando apenas em 3 pontos. Quantos pontos tem aqui no preenchendo? São infinitos pontos. Então, tem infinitos campos resultantes, preenchendo todo o espaço.
decorrente dessa configuração de duas cargas. Certo? Por isso que você tem que usar essa relação aqui, que é a relação geral. Ok, professor. Vou tentar me recordar dela, então. Então, revise lá, física 1, comecinho da física 1 é a parte vetorial. Vocês olham, né, tem esse tipo de questão. Em GA, vocês também olham isso daqui. Se não me engano, em álgebra, tem um pouquinho disso aqui também. E agora, em eletromagnetismo, em física 3, teve isso aqui também. Esse exercício é um exercício de física 3, por exemplo. Então, teve um pouco disso. Em eletro, a gente está revisando. Certo? Isso aqui já, sim, já está estabelecido. Ok, professor. Tá ok? Ok. Então, vamos... só vou... aqui interromper a gravação para começar novamente.